Olá pessoal, ao que tudo indica, teremos um novo refis no início de maio. E estamos falando em novo refis porque essa ideia é um programa criado para facilitar o refinanciamento de dívidas tributárias de empresas, mas não é uma nova ideia. Ao longo da nossa história recente, tivemos algumas edições de refis que foram assumindo nomes diferentes de acordo com a situação que o país vivia no período em que o programa foi implantado. Nós já tivemos o refis no ano de 2000, o PAES em 2003, o PAEX em 2006, o refis da crise em 2009 e até mesmo o refis da Copa em 2014. Todos esses programas, instituídos pelo governo federal, visavam parcelamento ou refinanciamento dos débitos tributários federais. E agora, em 2021, ao que tudo indica, teremos mais uma versão. Essa semana, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, declarou que entrará na pauta de votação do Senado, no início do próximo mês, um projeto de lei que pretende criar um novo refis. O projeto de lei em questão é uma proposta do próprio senador Rodrigo Pacheco, que tem como objetivo reabrir o prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT, criado em 2017. O relator do projeto em tramitação no Senado é o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho. A volta do refis foi discutida na última reunião do Colégio de Líderes do Senado, que aconteceu na última quinta-feira, conforme relatou, após a reunião, o senador Prats, líder da oposição no Senado. Abre aspas. Alguns senadores propuseram que sejam votados nas próximas semanas um conjunto de projetos da área econômica, mas não da área setorial. Um deles é importante para repercutir seria o novo refis em função da pandemia. O presidente anuiu e indicou que vai colocar vários projetos dessa natureza, do mesmo assunto, do mesmo âmbito, nas primeiras semanas de maio, na primeira quinzena de maio. Então, na primeira semana de maio, deveremos ter sessões para tratar dessa pauta represada da área econômica, especialmente esse do refis, fecha aspas. E, especificamente em relação ao novo refis, o senador Prats complementou afirmando que acredita que a proposta será aprovada com facilidade. Abre aspas. Eu acho que é um ponto fora da curva, não pode ser contabilizado como 1 ano ou 2 anos normais, como se fosse perdão de dívida só para receber. É diferente. Eu acho que não deve ter resistência tão dura quanto a isso. Fecha aspas. Apesar da fala do senador Prats, existe dentro do governo uma resistência em relação à volta do refis. Técnicos do Ministério da Economia acreditam que não há necessidade de criação de novo refis, uma vez que existem outros instrumentos para renegociação de dívidas para as empresas que foram afetadas pela pandemia. O perigo para eles seria que a proposta desse margem para que outras empresas, mesmo que não tivessem sofrido impacto direto na pandemia, pudessem aderir ao programa. O presidente do Senado, inclusive, não considera um problema que o novo refis abranja dívidas anteriores à pandemia e não apenas os débitos por ela causados. Para ele, deve ser feita uma regularização de dívidas ampla, como aconteceu nas edições anteriores do refis. No final de março, Rodrigo Pacheco já tinha defendido publicamente a criação de um novo refis, comentando sobre a proposta em tramitação no Senado. Abre aspas. É um projeto que ingressei no ano passado, que é de minha autoria no Senado Federal, que é o projeto do refis, que é a reabertura de um programa de regularização tributária no Brasil que seja mais dadivoso, com melhores condições em razão do momento que nós vivemos de pandemia do que foi no ano de 2017. Fecha aspas. A importância de reativar o programa tem duplo benefício ainda de acordo com o senador Pacheco. Além de ser alento ao contribuinte e ao setor empresarial, também significará, em razão das condições dele, alguma possibilidade de receita extraordinária por parte da União, à medida em que há lá dispositivos para pagamento à vista com isenção de juros e multa. Na última quinta-feira, o presidente do Senado voltou a falar do novo refis ao participar de uma live com o empresário Abílio Diniz. Vamos ouvir o que ele falou. O refis é uma ideia pontual, embora tenha um grande alcance, que deriva do fato de que nós vivemos uma crise no Brasil, repito, sem precedentes. Essa crise quebrou muita gente, paralisou segmentos inteiros. Diversos programas foram implementados no ano de 2020 que rendeu um déficit público de 743 bilhões para ter o auxílio emergencial, para ter o Pronamp para pequenas e microempresas, para ter a solução dos contratos de... Então, vamos dizer, nós vivemos uma crise e diversas medidas foram tomadas. Nós não podemos fazer de um refis uma cultura no Brasil, sob pena de se criar uma cultura de inadimplência tributária com a perspectiva de que de 3 em 3 anos se tem um refis.
E seria melhor mesmo que o refis talvez viesse no âmbito de uma grande reforma tributária, constituindo um passaporte único de transição de modelos tributários para alcançar de maneira até mais dadivosa todos esses devedores ao longo do tempo, para poder alcançar todos de uma maneira mais definitiva. Mas, infelizmente, a reforma tributária ainda está sendo gestada e há uma necessidade mais imediata de regularização tributária no Brasil. Por isso, o projeto que foi apresentado no ano passado, e nós não andamos porque havia uma perspectiva de se fazer como uma etapa da reforma tributária, mas hoje se tem um grande apelo nacional do segmento produtivo de que tenha um refis no Brasil que não alcance só débitos da pandemia, que possa fazer uma regularização tributária, a exemplo do que aconteceu em 2017 com o PERT, aquele Programa Especial de Regularização Tributária. Então, esse projeto foi apresentado no ano passado, ele está sob a relatoria do senador Fernando Bezerra, que é o líder do governo, que está elaborando o parecer em relação a esse refis e tem esse propósito da regularização tributária no Brasil. Mas não é só isso. Nós temos que pensar também, há um contencioso enorme de multas de agências reguladoras, multas de autarquias, uma série de departamentos e órgãos que têm também um ativo ou um passivo, dependendo do ponto de vista, enorme para poder ser resolvido, e nós precisamos de uma programação também de solução disso. Então, além do refis, além de um assemelhado ao refis que atinge essas multas de agências reguladoras, pensar em projetos, são projetos inteligentes, como o de atualização patrimonial, 458, se não me engano o número dele. Nós aprovamos na semana passada no Senado Federal, que permite a atualização patrimonial com recolhimento de uma alíquota menor do que a alíquota do lucro imobiliário, no caso de uma alienação de bens. Então, são projetos que eu considero projetos inteligentes para um momento propício, que é esse momento pós-pandemia, para permitir a retomada da atividade econômica no Brasil e significar um alento para o setor produtivo, para que possa tirar uma preocupação, ou é uma preocupação a menos, que é essa possibilidade da renegociação tributária com o Estado, né, com o Estado lato sensu. Então, essa é a razão de ser do refis. Ele deve ser apreciado no Senado Federal no mês de maio, sob a relatoria do senador Fernando Bezerra Coelho. Obviamente, teremos uma discussão ampla nisso, mas, de fato, resumindo, não é ele o solucionador do grande problema tributário que nós temos no Brasil, porque daqui a pouco nós teremos outros problemas da mesma natureza em razão dessa instabilidade que só será corrigida numa reforma tributária mais ampla. Bom, pessoal, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Vou te pedir para comentar aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, e de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vem publicando por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Desejo a todos um excelente sábado, um maravilhoso final de semana para você e para todos da sua família. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!